Olá, pessoal! Boa noite! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que bem. E espero que muito felizes, assim como eu. Afinal, as noites de quinta-feira, né, andam muito especiais. Temos o Fora da Caixa, que delícia! Sabe que eu estava conversando com uma aluna e ela me contou que parou de assistir televisão para otimizar o tempo ali do dia a dia. Mas, desde que surgiu o Fora da Caixa, ela se permitiu, né, acompanhar o programa e estava fazendo muito bem para ela, né? Porque ela voltou a ter um momento ali de lazer, que é muito importante, né, gente, para todos nós. Mas, ao mesmo tempo, ela não se sentia culpada, né? Porque o programa aborda assuntos muito importantes aí para a preparação, né, para o rendimento dos estudos. E eu fico muito feliz com isso, né? Acho que o Fora da Caixa está conseguindo unir o útil ao agradável. Então, a gente, né, tem um programa leve para o seu momento de lazer, mas, junto com isso, a gente traz aqui informações muito importantes e relevantes. E olha, gente, o papo de hoje é sério. Talvez, né, existam pessoas que não deem a devida importância ao sono, à qualidade do sono. Mas isso interfere na nossa vida, né, no geral. Então, na nossa saúde, na nossa disposição ali para todas as atividades do dia a dia e, sim, interfere demais nos nossos estudos, né, no nosso rendimento ali na hora de estudar e tal. Para conversar com a gente hoje sobre esse tema tão importante, eu estou com um especialista, né, um médico do sono. Ele é otorrinolaringologista, trava-línguas, né, num programa ao vivo. Médico do sono, membro do Corpo Clínico Cirúrgico e do Grupo de Sono do Hospital Albert Einstein, membro da Academia Americana de Medicina do Sono. Conosco, Dr. Salomão Carui, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, um prazer poder participar. Muito legal. E auxiliar um pouquinho aí, dar orientações, né? Sim, sim. Com certeza né, vai ser uma noite com informações muito importantes aí para os alunos. Bom, vamos lá. Doutor Salomão, para a gente começar, eu queria saber se a gente consegue definir o que é ter um sono de qualidade. Existe, tipo, uma definição para isso? Sim, é importante entender que o número de horas, ele não é relacionado efetivamente a uma boa qualidade de sono. Você precisa adentrar proporcionalmente em todas as fases que o sono com qualidade tem. Então, tem situações em que, por exemplo, com o uso de bebida alcoólica ou de alguns medicamentos sedativos, você entra em fases de sono superficiais. Então, eu cito sempre como exemplo o indivíduo que vai a uma festa, ele toma lá 2, 3 taças de vinho e aí ele dorme 12 horas seguidas. Aí ele acorda e fala, puxa, a festa estava boa, dormi, mas continuo cansado. Não, é porque não é o número de horas, ele adentrou apenas numa fase inicial do sono e aí sim, aí é o clássico, ele come a feijoada ou o filé parmegiana e aí à tarde vai dormir e aí dorme bem. Inverte os horários, mas aí é outro problema. Mas é importante isso. Então, a boa qualidade de sono está atrelada a você fracionar o sono corretamente. Tem pessoas que com 4 horas e meia de sono já tem suficiente. Isso é treino e genética. Não basta só querer, tem que também existir uma predisposição genética para isso. A próxima pergunta era exatamente essa. Aquela, né, informação muito popular que o ser humano na fase adulta deve dormir de 7 a 8 horas. Então, isso varia de pessoa para pessoa. E aí, no caso, como que a gente pode descobrir qual é a nossa quantidade ideal de horas? A quantidade ideal é aquela que você se põe a dormir num dia sem compromissos, sem excessos, porque o sono em excesso ele também é estafante, você entra num sono, eu vou passar o sábado inteiro chuvoso dormindo. Você acorda com mais dores no corpo, mais incomodado do que o normal. Então não, é o período de um parâmetro normal, essa é a média, entre 6 a 8 horas. E acordar desperto com a sensação de que você está preparado para um novo dia. Olha aqui com uma pequena informação, e mesmo quem está nos assistindo, há quanto tempo a gente pode questionar, você que está acordando não faz o espreguiçar, essa sensação de falar, puxa, hoje sim, estou pronto para um novo dia. Super disposto, então, esse né? é o sono que é o sono reparador, é isso que é importante. Uau! Muito bom, muito bom.
Doutor Salomão, a depender da atividade realizada, então, por exemplo, né, o caso dos alunos que ali ficam muito tempo, né, recebendo novas informações, então, né, precisa memorizar muita coisa. A gente vai ainda falar mais sobre isso, mas a depender da atividade que aquela pessoa tem como principal, essa quantidade de sono também vai variar? Isso tem alguma relação? Sim, é importante respeitar o corpo. Uma coisa que eu gosto sempre de falar, e é fundamental, você vê na crendice popular, né? Enquanto os outros dormiam, eu estava lá trabalhando. Isso é o maior erro do mundo. Estava trabalhando mal, sem todas as percepções elásticas cerebrais funcionantes, né? Sem a memória. Então, não. Existe o momento de realmente dormir, relaxar, para poder ganhar energia para enfrentar o novo dia. Na situação específica dos estudantes, eu acho que é fundamental falarmos assim, vai ficar sentado muitas horas, isso é uma atividade sedentária, existe naturalmente o ganho de peso, então é sine qua non, exercícios físicos, atividade esportiva. Boa. Então, ao despertar pela manhã, fazer seja uma caminhada um pouco mais rápida, andar de bicicleta, uma pequena corrida, 20, 30 minutos, mas você acelera um pouco o metabolismo no período da manhã e essa aceleração ela vai se manter ao longo do dia, fazendo com que você, então, possa passar essas horas em sedentarismo, mas que você tenha o metabolismo circulante, né? Que é isso que é importante. Muito bom. E aí é isso. Pode. Vamos lá. Eu não quero cortar, né? Não. Pelo amor de Deus. Bom, vamos lá. Ainda em relação a essa qualidade do sono. Lembrar do sonho tem alguma relação ou nada a ver? Olha, muito inteligente essa pergunta. O que acontece? Na medicina clássica, aquela que nós estudamos, o que é dito do sono? A atividade onírica, a atividade de sonho, ela não tem qualquer relação com a vida real ou com eventos e fatos. Isso é a ciência que diz. Eu estou escrevendo um segundo livro agora, e aí a gente fala das experiências que existem, mas é importante entender que, assim, existe uma crendice de alguns setores, sejam religiosos, psicoterapeutas, etc., mas o que se tem de concreto é que não há qualquer relação. Muito bom, excelente. Entrando agora, né, num assunto mais interessante para os alunos, que é a grande preocupação, na verdade, de todos eles, que é essa relação de memória, né? Putz, será que eu vou conseguir reter todo aquele conhecimento que eu estudei naquele dia? Explica pra gente um pouquinho o papel, né, do sono em relação a essa capacidade de armazenar as informações e tal. Exatamente. A fixação, principalmente, acontece na fase de sono REM, que é Rapid Eye Movement, que é a fase em que nós sonhamos. Muitas vezes você, em média, tem que ter 30% de uma noite dormida em fase REM. E isso não é absolutamente uma fase específica das 2 às 4 da manhã, para quem vai dormir da meia-noite e acorda às 8, não. Ela pode acontecer de formas fracionadas, e quando ela acontece de uma forma fracionada, e a última fase do sono acontece o sono REM, é aí que você lembra do sonho. Todas as noites é normal sonhar, mas a memória deste sonho, ela vem quando o sonho acontece na fase final. Ele pode ser todo picotado ou não. E é interessante, eu sempre, até para a faculdade de medicina, durante todo o curso, estudei bastante, posso falar com certa experiência, humilde, mas certa experiência. A fixação ela é impressionante quando você muitas vezes está dormindo e sonhando com aquilo que você estudou. Isso é muito comum acontecer com o estudante. Muito comum. E ele vai, durante a noite, sonhando com aquilo que leu, com aquilo que procurou memorizar. Mas acho que também, em excesso, traz a carga negativa, né? Porque o desligar, o respirar é importante. Eu sempre, quando estudei, fazia períodos de 50 minutos de concentração absoluta e 10 minutos de esparecimento. Então, eu ia tomar uma água, respirar, abrir a janela, ou ligava um pouco a televisão, olhava logo o cronometrado e desligava, porque a concentração absoluta é que vai fazer você memorizar. E se não dormir bem,
isso não acontece. Quantos colegas passavam horas, dias seguidos estudando a exaustão e não fixavam nada? Então a fixação é isso, você tem que fazer a fixação com qualidade, estudar naquele momento com qualidade e na hora de dormir, aí eu também quero ensinar algumas técnicas que é importante para os alunos, mas aí sim, tentar guardar aquele momento para o relaxamento. Excelente. Como você falou, é então nessa fase, né, do sono REM que acontece, sei lá, esse trabalho das informações. Fixação, isso. Vamos supor, e isso, né, essa fase REM faz parte do ciclo e a gente passa por alguns ciclos durante a noite. Uhum. É uma pergunta totalmente leiga, viu, doutor Salomão? Vamos lá, vamos lá. Em um ciclo, existe um limite de quantidade de informações novas para a gente trabalhar. Então, né, naquele dia eu recebi uma quantidade X de informações. Isso vai sendo dividido por esses ciclos e aí se eu não tenho esses ciclos suficientes, eu vou acabar jogando fora alguma coisa? É assim? Não. O cérebro é impressionante. É a máquina dentro do corpo humano mais plástica, que ela tem capacidades adaptativas. O que acontece é assim, a grosso modo, para que entendam, vocês que são leigos, estão acompanhando a gente, o sono divide em light, que é a fase de sono inicial, tem que ter mais ou menos 1/3, 35% da noite nessa fase, que seria quando o helicóptero está pousando. E é essa fase que quando se usam medicamentos ou álcool, que você permanece a noite inteira. A fase de sono REM, que é uma fase um pouco mais aprofundada, que é quando você sonha, e nela você nutre e repousa o cérebro, é onde acontece a fixação. E uma fase de sono deep, que é a profunda, que é onde tem o relaxamento para basicamente músculo esquelético, que você descansa o corpo físico. Então assim, é importante compor as 3 fases. E assim, excepcionalmente, você não terá todas as noites da sua vida perfeita. Todos nós teremos. Em uma semana, uma noite não vai ser bem dormida, em 15 dias, 20 dias, cada um tem a sua cronicidade e funciona assim. Mas é importante entender que é a hora do momento de repousar, de guardar energias, de relaxar, para poder, então, estar com a mente livre, aberta, para ganhar conhecimento no dia seguinte. Excelente, muito bom. Doutor Salomão, depois de quanto tempo sem dormir ou dormindo mal, sei lá, noites, né, seguidas ali dormindo mal, já vai acontecer um prejuízo em relação a essa parte de, né, memória e reter as informações? Instantaneamente, assim, tive uma noite ruim, no outro dia já vai ser complicado? Então, num primeiro momento, existe 24 horas de absolutamente insônia absoluta, você já passa a ter uma deficiência. É interessante que depois de 24 horas, o cérebro ele entra num processo parcial de irritabilidade e aí, nessa situação, você até consegue adquirir alguns pensamentos, mas a partir daí a curva é gritante, né? Então, é engraçado você mencionar isso, porque mesmo na faculdade de medicina, antes de provas, passavam-se dias lendo, estudando, né? E extremamente prejudicial. E aquele colega que era lá o paz e amor, tranquilo, ia com o violão, eu dormi hoje, tal, estudava, tirava notas boas também, sem essa exaustão. Então você fala, puxa, ele vem com a cabeça tão tranquila, e é isso que é importante. Tem que tomar muito cuidado, tomar né, cuidado. Esse equilíbrio. O desequilíbrio é muito importante. Excelente, muito bom. Essa próxima pergunta eu recebi de um aluno, o Bruno Ribeiro dos Santos. Ele questionou sobre o sono polifásico, né? Segundo ele faz dessa forma e acha que tem um desempenho melhor nessas dormidas picadas. Explica um pouquinho pra gente sobre esse sono, né, sem ser dormir a noite toda seguida e se isso pode ser prejudicial ou não. O que acontece? O sono polifásico, estudado inicialmente no século XVIII e levado a alguns cientistas para a experiência, ele foi finalizado a conclusão de que ele não traz um efetivo benefício. Ele pode tirar pequenos cochilos ao longo do dia, e é importante a gente dizer, esses cochilos não podem ultrapassar 20 minutos e no máximo até as 2 da tarde, para quem tem um horário de dormir por volta de 10, 11,
meia-noite. Por quê? Porque após as 2 da tarde, o sono ele é prejudicial para o início do sono da noite. Então, pequenos cochilos são permitidos. O sono polifásico, ele determina que você não tenha uma noite inteira e você fracione em algumas horas. Mas a ciência diz que, efetivamente, isso não traz benefícios reais de fixação. Ele pode tirar, então, acordou às 6 da manhã, aí estuda um pouquinho, aí ele dorme, relaxa um pouco, tira um cochilo de 20 minutos às 10, aí ele estuda até o meio-dia, aí tira um cochilo até meio-dia e 20, meio-dia e 40, e volta a estudar. Então, pequenos cochilos, ok. Mas ele manter pequenos cochilos e adentrar a madrugada fracionando, fazendo isso, acordando, isso não é saudável, não, de forma nenhuma. Perfeito, excelente. Bom, pessoal, agora eu quero chamar um novo quadro do programa, tá estreando hoje. Eu, Dr. Salomão, a gente já pensa fora da caixa. E agora, então, eu vou trazer para o programa a participação de vocês, alunos, que estão o quê, gente? Saindo da caixa, né? Partindo para o lado de cá. Então, roda aí a vinheta do quadro. Bom, seguinte então, gente, a gente vai transmitir aqui para vocês perguntas que eu recebi, né? Os alunos mandaram vídeos. E aí, doutor Salomão, né? Vamos ouvir as perguntas, acompanhar as perguntas para você nos esclarecer. A primeira participação é do Michard Freitas. Vamos acompanhar. Boa noite, Silvana. Boa noite, doutor Salomão. Seguinte, meu sono ele é muito irregular. Às vezes eu ou não durmo, ou durmo 2, 3 horas e acabo acordando pensando em várias coisas e não consigo mais pegar no sono. Eu acabei esbarrando num vídeo esses dias falando sobre ciclos de 1h30 de sono, que é mais válido dormir 6 horas do que 6h30, 7 horas, por exemplo. Eu queria saber se isso realmente tem algum embasamento. Para mim parece que tem funcionado, mas apesar de eu estar fazendo há poucos dias. E o própolis, eu comecei a tomar ao acordar e agora eu vi que tenho ficado com a sensação de sono 1 hora depois praticamente. E aí também, Google da vida, eu comecei a ler e diz que ele ajuda a pegar no sono. Será que eu estou tomando no horário errado? E o ciclo realmente funciona ou é mais psicológico? Valeu, abraço. E aí, doutor? Vamos lá, realmente, o sono, ele tem ondas de 1h30, 1h30, é muito comum você, numa tarde de sábado, pós-feijoada, então dormir 1h30, e você percebe que naquele momento em que o sono superficializa e você ouve as crianças gritando, você acorda e desperta bem. Ao passo que se você forçar o sono e ficar 40 minutos mais, você acorda mal. Então, realmente, os ciclos existem e é importante respeitar. Por isso que digo, cada um funciona de uma forma. Sobre a preocupação, volto a falar, a gente tem que ensinar como se preparar para o sono, que são exercícios que eu acho que é o fundamental que a gente consiga transmitir. E sobre o própolis, na verdade, é pela carga glicêmica, né? É como a criança que toma o leite à noite quentinho antes de dormir, ou o idoso que tem o costume de tomar o chá. Então é isso, é pela carga glicêmica que traz a sonolência, né? Seria interessante, ao despertar pela manhã, ele trocar o própolis pelo café. Então, uma boa xícara de café ou um chá preto, isso vai fazer com que o cérebro entre em atividade mais rápido e de forma natural. Eu confesso que em relação a esses ciclos, né, de 1h30, eu fiz isso, mas tipo assim, 2 dias, e aí eu ficava pensando, será que é psicológico? Porque pra mim, eu dormi menos do que, né, seria o programado, mas eu acordei muito bem disposta, assim, achei bem interessante. Bom, vamos lá, para a segunda participação é da Liv, vamos acompanhar. Primeiramente, boa noite, doutor Salomão, Silvana, para toda a equipe que está aí trabalhando, para o pessoal que está em casa assistindo. Meu nome é Liv, eu sou aluna de pacote de estratégia. Minha dúvida é a seguinte, agora com a pandemia o pessoal tá todo mundo aqui em casa, então acaba que eles dão uma agitada durante o dia e chama, aí eu me distraio e isso acaba atrapalhando o rendimento dos meus estudos. Então eu gostaria de saber se seria uma boa estratégia eu trocar o dia pela noite. Se mesmo dormindo as 8 horas necessárias, se isso pode afetar a qualidade do meu sono. Minha dúvida é essa.
Parabéns pelo projeto e até mais. Obrigada, Liv. E aí? Vamos lá. Eu acho que é muito boa essa pergunta. Ela é vinculada não só aos estudantes, mas aos profissionais que, guardas noturnos, precisam trabalhar durante a madrugada. Primeira coisa, o que acontece? Vamos remeter ao homem das cavernas. Os homens moravam nas cavernas com suas famílias e, obrigatoriamente, sempre alguém tinha que estar em vigília, porque poderiam vir tribos adversas, sim, animais ferozes. Então, naturalmente, a essência humana ela tem cronicidades de horário diferente. Então, seu primeiro item para ela é saber qual é o horário em que ela desenvolve melhores. No período da tarde, no período da noite. Não tem isso mesmo, né? Que as pessoas falam, eu sou noturna. Com certeza. Existem profissionais da área médica, jurídica, professores, que você assiste uma aula de um professor às 8 da manhã, é uma aula de uma forma, e você assiste a aula, ele deu aula o dia inteiro às 6 da tarde, e fala, mas parece que ele às 6 da tarde acabou de acordar. O cérebro funciona assim e por isso essa cronicidade. Sobre a inversão de horários, acho uma boa técnica sim. Acho uma boa técnica, por quê? Porque durante a madrugada não vão ter os amigos e os grupos de WhatsApp, não vão ter os telefonemas, não vão ter os incômodos. Agora, o que precisa ser feito? Aí tem que fazer a lição de casa. Ela vai dormir durante o dia, então ela tem que dormir num quarto absolutamente escuro, por conta da glândula pineal, tomar cuidado mais ainda com o volume, porque não adianta ela tentar dormir e os irmãozinhos, os priminhos jogando videogame no quarto ao lado e batendo na parede, pulando, aí ela vai ter uma deficiência. Então precisa se criar um laboratório de sono para que o dia vire noite e aí ela consiga inverter. Não recomendo para a vida toda isso, mas no momento, por conta da pandemia, né? no momento atípico, acho que pode ter validade desde que faça a lição de casa perfeitamente. Excelente, muito bom, hein? Fiquei surpresa. Próxima participação, gente, Letícia Marques. Olá, tudo bem? Meu nome é Letícia e eu queria tirar a seguinte dúvida com vocês. Eu costumo acordar cedo, assim, em torno de 5 horas da manhã, fazendo parte aí do clube dos 5 AM, né, que é tão conhecido aí no mundo dos concurseiros. Porque, assim, eu acredito que eu rendo mais. Eu sou muito produtiva na parte da manhã e eu acabo querendo acordar cedo pra chegar na hora do almoço com a carga horária líquida alta e, assim, se à tarde, à noite eu não for tão produtiva, pelo menos eu já tenho rendido bem pela parte da manhã. Então eu costumo acordar mais cedo e eu gosto de compensar essa 1 ou 2 horas que eu acordo mais cedo na parte da tarde. E é isso, interfere na qualidade do meu sono? Um beijo, eu tô adorando esse novo projeto do Fora da Caixa. Obrigada! E aí, né? Então aquela sonequinha... Se é que eu entendi bem, ela disse que dormir 1 ou 2 horas à tarde. À tarde, porque ela acorda mais cedo, porque rende melhor. O sono da tarde, dependendo do horário, como eu disse, num horário regular, onde a pessoa vai dormir 10, 11 ou meia-noite, que é a média, se ela, a partir das 14 horas, dormir qualquer sono que seja, ela vai atrapalhar o início do sono à noite. E não pode passar esse sono de 40 minutos, é de 20 a 40 minutos. É o que os espanhóis fazem, que é a siesta no período da tarde, etc. O rendimento dela é nitidamente aquilo que nós falamos na pergunta anterior. Ela rende melhor de manhã. Excelente. Siga assim, esse é o seu ritmo, isso é importante. Eu prefiro que ela, se gosta de acordar esse horário, ela guarde, durma dos 20 ou 40 minutos até as 2 da tarde, né, nessa situação, e antecipe o sono. Então, em vez de ir dormir às 10, durma às 9 da noite, se ela dorme às 8h30. Então, antecipar um pouquinho. Eu acho que é melhor. Para reduzir, então, essa soneca da tarde. É isso. Muito bom. Próxima participação, pessoal. Gilvânia Sena. Vamos ouvir. Oi, Silvana, doutor Salomão, toda a galera do Estratégia. A minha questão, que é uma dúvida que eu imagino que é de muitos. Eu tomo remédio para ansiedade. O que a maioria dos medicamentos que eu já mudei aumenta o sono e acaba atrapalhando os meus estudos para concurso e até o horário de acordar para poder cumprir toda aquela minha rotina. Aí eu queria estar sabendo o que eu posso estar fazendo para diminuir esse sono, porque ele me acompanha durante todo o dia. Mas quando eu deito para dormir, vem a ansiedade, o que me atrapalha, conseguir pegar no sono e no outro dia não conseguir acordar mais cedo para poder estar cumprindo toda a minha rotina. Obrigadão, beijo.
Obrigada pela participação. Mas tinha que trocar o horário de tomar esse remédio, gente. Se toma o remédio e fica com sono, não é? Então, a medicação para o sono, ela tem que ser prescrita por um profissional. E o profissional ele tem que ter ciência do momento de vida que o paciente está passando. O que esses medicamentos ansiolíticos trazem? A lentificação do raciocínio. Então você toma o medicamento, aí você acorda e até o cérebro entender o funcionamento das equações, ele demora. E aí você começa então a pegar no tranco após o almoço, após as 11 da manhã. Então tem que tomar cuidado com essa dosagem de medicamentos. Se for necessário, o colega vai prescrever, vai indicar corretamente, procuraria ou um neurologista, ou um psiquiatra, ou um médico do sono. E vamos falar mais para frente de como diminuir essa ansiedade, como adentrar no sono. Excelente. Com os exercícios que eu vou propor e nós vamos ensinar aí para todos vocês. Excelente. Mas então é interessante, né? Às vezes se ela toma esse remédio para ansiedade com, né, um neuro ou um psiquiatra, às vezes fazer um tratamento em conjunto com um médico do sono, trocar, né, por fitoterápicos, aquilo mesmo que você falou. Existem situações em que você fala, não é possível que eu passei a tomar um copo de suco de maracujá 20 minutos antes de dormir e eu dormi de... Como um anjo. Senti que estava nos braços de Morfeu. Será que um copo de suco faz isso? Ou é só o psicológico? E funciona. Então, pequenas coisas que você faz tem muito resultado e aí ela pode até largar a medicação, o que pode atrapalhar a memória, o que pode lentificar o raciocínio e trazer irritabilidade e outros problemas. Excelente. Vamos lá, mais participação. Vocês mandaram muitas perguntas, eu adorei. A próxima é Priscila Ramona. Eu falo aqui de Maceió. A minha dúvida é quanto ao estudo pós-almoço. Eu sempre almoço meio-dia, 1h, e quando retorno ao estudo, é sempre muito difícil. Vem uma preguiça tremenda. E aí eu fico me debatendo, né? Tento estudar por todo o custo e às vezes o estudo não rende. O que é que faço para melhorar? Obrigada. Obrigada. É aquele famoso, a dificuldade, né? O que eu recomendaria para ela? Almoça, pode colocar sua camisola, o seu pijama, dorme os 20, 30 minutos, programa no despertador, acordou depois de 20, 30 minutos, vai tomar um banho para despertar, uma xícara de café ou até um chá preto forte. Isso vai fazer... Às vezes a gente fica lutando, né, contra o sono, então já se programa. Respeitar, programa, coloca o despertador, resolve. Eu sempre fui adepto disso. Você sabe que desde a época do colegial, os colegas falavam, puxa, o Salomão, à tarde em casa, a gente sabe que depois do almoço ele se troca, eu colocava pijama e dormia 20 a 30 minutos. Sempre foi um hábito familiar, então eu recomendo isso para ela, não fique lutando, porque essa luta é como a luta do indivíduo que fica 3, 4 dias sem dormir, tentando estudar, ele não memoriza nada, ele exaure o corpo, fica irritado e ao contrário, traz malefícios, se distrai com qualquer coisa, porque aquilo tornou-se maçante, aquele tema, aquele capítulo, aquela matéria, então não lute contra, durma 20, 40 minutos, acorda, toma um banho, se prepare para uma nova etapa, para como se fosse o segundo round, né? Muito bom. Aproveitando o gancho da pergunta da Priscila, ela falou, né, desse sono pós o almoço e tal. Mas, doutor Salomão, vamos pensar no seguinte cenário. A pessoa teve uma noite boa, ok, assim, né, a quantidade que está acostumada e tal. E logo assim, já na primeira parte da manhã, antes do almoço, tá ali, sentou para estudar e sente sono. Isso pode significar algum probleminha, sei lá, às vezes até algum distúrbio que ela desconheça, porque, né, teve uma noite ok, mas, ou enfim, por ser uma atividade muito, né... estressante, de certa forma, você vai voltar. As duas coisas, elas podem acontecer da seguinte forma. Existe um período chamado pós-prandial. O que é o período pós-prandial? A gente descreve isso na fisiologia, logo depois que você almoça, então você entra em frequência respiratória lentificada, o corpo se prepara para a siesta, para dormir. Então isso agora, o excesso disso aí pode estar associado realmente a outros problemas, outros distúrbios. Se ela dormiu 20 minutos, acorda, toma um banho e continua
muito cansada, aí precisa ser avaliado se as horas de sono estão sendo suficientes ou se tem algum outro problema aí, ou quadros iniciais de depressão, ou alguma outra coisa que esteja atrapalhando. Então tem que ficar atento ao excesso. Você almoçar, sentir sono, dormir meia hora, 40 minutos e acordar e se preparar para uma nova etapa, normalíssimo. É o período pós-prandial. Agora, se isso tornar um sono em que ela não consegue lutar contra e passar 4, 5 horas no período da tarde dormindo, aí realmente precisa se investigar melhor. Tá. E aproveitando ainda mais um gancho, aquela pergunta, pessoal, de $1 milhão, né? Doutor Salomão, quando a gente está lá estudando, exatamente, mas vamos pensar, né? Tirei minha sonequinha e tal. Mas inevitavelmente, né? Às vezes a matéria é chata, que estudar não é fácil. Vem o sono. Você já falou, né? Toma um banho, toma um café. Mais alguma dica pra gente, né, tentar dominar esse sono? Eu lembro que na minha época de preparação, me ajudava muito comer alguma coisa, assim, comer coisas sortidas, sabe? Porque eu tinha que ficar atenta àquilo. Mas aí, eu lembro que eu pegava a uva, porque, né, senão mão de ia parar tudo aquilo. Então eu pegava a uva, pegava a pipoca, porque, não sei, isso me ajudava a ficar sem sono. Mas eu não sei, né? Existe alguma coisa que nos ajude? Tem várias coisas que ajudam. Não, aí foge um pouco do sono, mas o estudo que traz a sonolência. Você tem que mudar a frequência do cérebro, porque você está com aquela luz amarela ou aquela luz branca focada, não tem nenhum barulho, né? Porque o ideal é você ter a concentração, né? Não ter ninguém em casa atrapalhando ou no cômodo que você está, e aquilo realmente traz a monotonia. O que traz a sonolência? A monotonia. Você dá um livro de poesias para um aluno adolescente que não gosta de poesias e não vai ter prova no dia seguinte, na 5ª ou 6ª página ele está pescando. Claro. É a monotonia, isso que induz ao sono. Por isso que nós orientamos a ler algo leve antes de dormir, que vai induzir. E a matéria, ela pode ser monótona. Então, o que fazer? Você tem que quebrar essa frequência. Então, levantar. Eu, particularmente, levantava e fazia 10 polichinelos. Fazia 10 movimentos de polichinelo. Cantava alto, em voz alta. Comer, tomar um copo de água gelada. Coisas que você foge um pouco do ciclo. Agora, vamos voltar. É importante pra dar uma, né? É por isso que falei do princípio. Cada um tem que descobrir o seu ritmo. Mas 50 minutos de estudo e 10 para respirar o cérebro é excelente. Se você conseguir fazer isso ao longo de um dia inteiro de estudos, você vai ser o melhor estudante do mundo. Ah, que incrível, né? Então, hein, gente? tem que ter, porque depois de 2 horas, 3 horas de estudo, eu duvido que exista qualquer pessoa que tenha capacidade de assimilação se ela não tiver tido uma interrupção. Não é possível, você precisa parar, respirar e voltar. Não tem essa chance de você ficar direto. Isso é maçante, é estressante e não traz resultados. Excelente. Nossa, muito bom mesmo. Agora eu vou chamar 2 participações na sequência, tá? É da Gabriela Montenegro e Marília Caldas. Vamos ouvir. Olá, eu gostaria de saber mais sobre a melatonina e a cafeína em comprimido. Afinal, eles ajudam ou atrapalham a vida do concurseiro? A minha dúvida sobre o sono, ela está relacionada ao café. O café, quando é tomado constantemente, ele prejudica a qualidade do sono? Excelente, vamos lá. Melatonina, a menina dos olhos da medicina atualmente. É um medicamento natural, o corpo humano secreta, tem que ser usado sob orientação. Infelizmente você compra, principalmente na América do Norte, como se estivesse comprando grãos de açúcar, né? Verdade. Balas de coco, mas tem que ser usado sob orientação, mas o medicamento é maravilhoso. Ele precisa ter 30 dias para realmente acontecer a impregnação no corpo. Existem estudos que dizem que melhora-se a memória com o uso constante da melatonina, na dosagem adequada, né? Que não pode ser excessiva, e lógico, não vai tirar o indivíduo de um quadro depressivo, mas aumenta um pouquinho os níveis de serotonina. O único momento da vida em que a melatonina não pode ser usada, que é absolutamente contraindicado, é entre 8 a 12 anos, que é a idade pré-púbere, que pode acelerar um pouquinho. Então, é importante evitar nessa fase. Colegas de grupo de estudo do sono falavam, puxa, minha filha durante toda a infância reclamava, chorava, virava de lado,
soubéssemos da melatonina, teria usado durante toda a infância e eu, mãe, não teria sofrido, eu, pai, não teria sofrido. Que incrível. Sobre as cápsulas de café ou o próprio café, só pode ser ingerido até o início do escuro. Começou o lusco-fusco, não se toma mais café, porque vai atrapalhar o início do sono. Então, e aí tem que fazer o raciocínio daquela concurseira, esqueci o nome, que quer inverter o dia pela noite. Da mesma forma, ela tem que entender que ela vai almoçar de madrugada, ela vai jantar no final da madrugada. Então, trocar inversão. Mesmo, e o café também. Ela vai tomar o café à meia-noite, 1 da manhã, a troca para que exista o laboratório perfeito. Então, assim, você que usa o dia normal para estudar e dorme às 11 da noite, 10 da noite, acorda às 7, 8 da manhã, vai tomar o café até 5 da tarde. Depois disso não se toma mais. E é similar, então, tomar o café ou a cápsula ou de cafeína? Ou a cápsula, sim, similar. Então você está só controlando, dosificando de forma diferente. E esse lance da quantidade de café durante todo o dia, doutor Salomão? Tipo, aí tem problema? A gente precisa tomar cuidado? Tem problema, precisa tomar cuidado. O café em excesso, ele pode trazer a dependência, ele pode trazer taquicardia, pode trazer problemas de hipertensão. O médico, a primeira vez que chega o paciente é hipertenso, ele fala, corta o café, não vai tomar mais. Pode trazer a insônia e realmente ser, ao invés de um aliado da alimentação, ele vai ser um inimigo importante, né? Assim como tudo precisa ser balanceado, controlado e feito na hora correta. Né? Muito bom, excelente. Queria que você comentasse um pouquinho também, eu até anotei aqui como gancho da pergunta, em relação a energético. Tem gente que, né, aluno, no lugar do café, toma energético. É um pouquinho pior? O energético, ele tem concentrações, a taurina principalmente, né? Ele tem concentrações de neuropsicoestimulantes maiores. Então a quantidade, ela deve ser bastante limitada. Eu diria para quem está fazendo concurso, quer tomar uma lata desses Flying Spur, etc., de manhã, acorda, está muito quente, não precisa tomar o café, ou tomar o café gelado. Os americanos servem isso, né? Tira o café expresso, coloca no gelo, mistura com um pouquinho de leite de manhã, ou uma lata de energético. Pode. Agora, o energético, por exemplo, às 5 da tarde, aí não, isso é terrível. Quem não sabe da história sempre, puxa, saí com os amigos, fui para uma festa, tomei tantos energéticos durante a noite que passei com mal-estar, com taquicardia, virando na cama de um lado para o outro, o famoso fritar, né? Fritar na cama, de um lado e do outro. Então, não consegue dormir, não consegue. Mas pode ser usado com sapiência, com orientação. Então, uma lata de manhã cedo, ok, até 10 da manhã, não pode tomar 5, 6, aí não, e 5, 6 latas, ou depois do almoço, aí realmente não convém. Tá, perfeito. Vamos agora para a última participação, mais que especial, de um professor nosso, gente. Gilmar Possati mandou pergunta, vamos conferir. Saudações, doutor Salomão, Silvano, é um enorme prazer poder participar deste excelente debate aí sobre o sono. Bem, então eu tenho uma pergunta, eu sou professor aqui do site, né? Professor Gilmar Possati, da área de contabilidade. Eu uso o aplicativo Sleep Cycle, até coloquei no meu perfil no Instagram algumas dicas, né, para os alunos, há um tempo atrás, e ele me traz uma série de métricas, qualidade do sono, regularidade, quando que eu fui para a cama, o horário, né, que eu fui para a cama, o horário que eu acordei, o tempo que eu fiquei na cama, deste tempo, quanto que eu realmente ali estava efetivamente dormindo, adormeci após quanto tempo? 5, 10, 15 minutos. Ronco, ele inclusive grava o ronco, você pode ver ali esse contexto, dia que roncou, dia que não roncou. Enfim, influências, né, das atividades que eu fiz, quantos passos eu realizei naquele dia, se aquilo influencia ou não. Tem uma série de estatísticas e ele coloca dias, semanas, meses. Então, gostaria de saber a opinião do senhor, em que medida então essas tecnologias, né, disponíveis em massa. É claro que existem tecnologias bem mais avançadas, né, mas essas tecnologias que qualquer cidadão hoje que tem um smartphone, ele tem acesso, beleza? Então, muito obrigado aí e desejo um excelente evento aí a todos.
Vamos lá. Sati, obrigada. Muito obrigado, excelente pergunta. A gente precisou editar um pouquinho a pergunta dele, mas eu acho que ficou claro, né? Ele está perguntando dos aplicativos. Dos aplicativos. Os aplicativos são maravilhosos. O aplicativo, ele trouxe para a sociedade a valorização efetiva de se ter qualidade de vida. Você tem dispositivos que ensinam, inclusive, a parar e respirar. Verdade. Respire por 30 segundos de forma profunda. Então, são coisas que a sociedade esqueceu. E esses aplicativos de sono são bárbaros. Lógico, vamos ponderar. A acurácia, a precisão de um dispositivo, de um celular que foi criado um aplicativo, é bastante divergente de um exame como a polissonografia, que é um exame feito especificamente para isso. O que eu costumo comparar? O relógio, que é o frequencímetro, que você usa para correr, e o exame de eletrocardiograma. Então é esse o grau de distanciamento. Mas o frequencímetro, assim, ele pode você estar correndo e descobrir que às vezes você passa mal correndo e que você tem arritmias. Puxa, olha, às vezes minha frequência rapidamente vai para 140, depois vai abaixa para 90. Ela te alertou de um problema seríssimo. Então, muito bom. Olha. Pode usar, seguir avaliando e qualquer distúrbio ou anomalidade importante, buscar orientação para se fazer a avaliação. Ele falou sobre o ronco. E é um tema que nós não abordamos, estamos falando muito da qualidade de sono, mas o ronco é algo que deve ser falado sempre em qualquer situação. Eu peço para você só alguns segundos para falar disso. Fica à vontade, por conta do seguinte, todos os pacientes que roncam, obrigatoriamente não têm nenhum problema respiratório. Mas todos os problemas que têm, todos os pacientes que têm a apneia do sono, que são as paradas respiratórias, roncam. Então, existir o ronco é um sinal amarelo que deve ser investigado. Então, fundamental. Uau, muito bom, hein? A apneia, ela traz diversos problemas, né, no corpo humano. Ela traz a sensação de sono não reparador, porque o paciente, como ele precisa estar respirando e tem a dificuldade, o cérebro entende que não pode relaxar a musculatura absolutamente, e então ele acorda mais cansado do que foi dormir, com a sensação de que tomou uma surra. Ele tem diminuição do metabolismo, ele tem a sensação de sono não reparador, acorda cansado, sonolência diurna, a todo momento que está assistindo palestras, aulas, cursos, ele tem vontade de dormir. Então, se você ronca à noite, a família reclama, e todas as aulas, todos os momentos você sente uma sonolência excessiva, precisa investigar se está tendo apneia. Dentre problemas até hormonais, pressão alta, diabetes, que pode trazer junto com esse problema que é a apneia, que é a má respiração durante o sono. Nossa, muito importante. Muito importante. Porque às vezes, então, a gente tem e não é tão perceptível, porque a gente tem a impressão, né, que, sei lá, vai meio que acordar com a falta de ar. Não, então a gente precisa ver todos esses sinais. E muitas vezes o que acontece? O paciente, ele tem a apneia, ele respira mal, mas a vida inteira foi assim, tá bom, a vida inteira eu fui desse jeito. Ele tem dificuldade para perder peso, tem dificuldade para a prática de atividade esportiva, tem dificuldade para concentração, foco, irritabilidade aumentada, são sintomas característicos. Então, a família está reclamando que está roncando, acorda cansado, não consegue ter concentração, tem que buscar avaliação. Porque o que é a apneia? A apneia é a diminuição de oxigenação no cérebro durante a noite. Você imagina, o cérebro, que é o órgão supremo do corpo humano, ele precisa de 3 coisas. Líquido, ele fica embebido em líquido, nós tomamos líquido, né? A pele, que bonita. Então, cabelo, precisamos do líquido. Precisamos dos alimentos, né, que trazem energia, e precisamos de oxigênio. O oxigênio é a gasolina azul do cérebro. Se você tem quadros de apneia durante a noite, o que acontece? Você está suprimindo um desses tripés. E aí isso traz uma deficiência importante no desenvolvimento. Por incrível que pareça, tem pacientes que falam assim, Salomão, depois que tratamos a apneia, eu resolvi problemas na minha empresa que há décadas eu não conseguia solucionar. Meu Deus! Aí, será que foi a melhora da oxigenação? Olha, lógico que foi, né? Como um controle remoto que não está funcionando, você coloca a bateria nova. Então, a boa oxigenação é importante. Tem que estar atento a isso.
pacientes que têm desvio de septo, amígdalas grandes, as chamadas adenoides, aquela criança que você vê na sala de aula, que ela respira com dificuldade, parece que tem uma tromba no nariz, rinite alérgica, não consegue focar, não consegue se concentrar. Então os pais também devem prestar atenção a isso, devem estar atentos a essa situação, porque para que tudo comece a funcionar de forma plena e adequada, é fundamental respirar bem, né? Isso é muito importante. Nossa, doutor Salomão, que incrível. Verdade. Excepcional. Gente, excepcional. Muito bom, muito bom. Quero agradecer a participação de todos os alunos. Agora, esse quadro, né, com a participação, Saindo da Caixa, vai fazer parte dos episódios. Fiquei muito feliz. Não consegui colocar todas as perguntas que eu recebi, gente. Então, né, peço desculpas, mas para quem enviou pergunta para o programa de hoje, por favor, envie para o próximo programa. Prometo dar uma prioridade aí, tá bom? E agora vamos rodar a vinheta para voltar para as perguntas normais. Bom, vamos lá. Doutor Salomão, agora eu queria começar a abordar um pouquinho sobre higiene do sono. Então, eu vou, né, colocar aqui diversos pontos e aí você vai falando pra gente, né, o que precisa ser feito em cada um desses aspectos e tal. Mas primeiro eu queria que você explicasse para o pessoal, né, o que é a higiene do sono. A higiene do sono são procedimentos que precisam ser feitos para que você tenha uma boa qualidade. Assim como você tem a higiene oral, assim como você tem a higiene do corpo, né, tomar banho, cortar a barba, parar os pelos, você tem que fazer a higiene do sono. São diversas condutas em que vão trazer o sono límpido. Daí vem a explicação de você ter realmente um sono adequado. Muito bom. Então, né, dentro desse teminha, gente, de higiene do sono, como que você vê a importância de se criar uma rotina de sono, né? Então, um horário ali meio que programado para dormir, para acordar, enfim. A proposição que a gente faz, isso está no nosso livro, é a proposição de um teste consigo mesmo de 30 dias. Então, se você está com todos os horários desregulados, você precisa se preparar para 30 dias efetivos de reprogramação do seu sono. Então, como uma dieta. Não adianta você falar, puxa, eu comecei a dieta segunda-feira, mas na quinta eu vou ter o noivado da minha amiga. No sábado, o almoço na casa da vovó, que ela vai fazer a porpeta. Ah, mas aí como é que vai ser? Não, ou você se prepara para fazer uma dieta em 30 dias, seja Páscoa, seja o almoço da casa da vovó, o noivado da prima, não importa, você vai né? ter que se preparar. Então, 30 dias. E, primeiro ponto, cronologia. Vou acordar de domingo a domingo, às 8 da manhã e vou dormir às 11 da noite. Faça chuva ou faça sol. Nesses primeiros 30 dias você precisa programar, setar o seu cérebro para isso. Outro ponto importante é que você não vai todas as noites para a mesa de jantar morrendo de fome. Você vai jantar porque é o horário, é o hábito. Então, da mesma forma, você precisa ir para a cama para criar o hábito daquele horário, um cerimonial que vai ser o sono. Então, se você ficar excitando o cérebro com tudo que existe hoje, celular, grupos, do WhatsApp, um ponto aqui que a gente vai músicas, filmes, etc. Então, você vai estar excitando o cérebro até a exaustão, até o limite. Então, eu tenho pacientes que falam assim, eu fico no Instagram olhando tudo até a hora que dá sono. Não, nunca vai dar sono. Não vai dar. E é verdade, cada vez eu estou dormindo mais tarde. Por quê? Porque é uma excitação constante, né? Muito bom. Em relação aos exercícios físicos, né? De que forma que isso pode contribuir para que a gente tenha um sono melhor? Então, o exercício físico, vamos lá, mente sã em corpo são. O exercício é fundamental. Você acordar pela manhã. Eu recomendo fazer o exercício logo de manhã, ao despertar. Não, mas eu começo minha rotina de estudo às 7 da manhã. Excelente. Acorde às 6. Não, mas eu preciso sair, alguma coisa. Então acorde às 5h30. Por que pela manhã? Primeiro, você vai acelerar o seu metabolismo e manter ele acelerado ao longo do dia. Então você consegue manter o seu peso ou perder peso de forma mais fácil. Segundo ponto,
O exercício, ele traz o autoaprendizado. O indivíduo, por exemplo, que vai praticar natação, sozinho, olhando os seus movimentos, ele vai entender que a disciplina vai trazer a melhora dos movimentos. E isso, ele extrajeta para as outras atividades. A concentração, vida, né? você falar consigo mesmo no exercício. Eu vou conseguir, eu estou correndo 30 minutos, amanhã eu vou correr 35, daqui uma semana eu vou chegar a 45 e logo você chega a 1 hora com tranquilidade. Então o exercício é fundamental e deve ser feito ou no período da manhã, ou no horário do almoço, ou mais tardar, voltando. No início do lusco-fusco, começou a escurecer. Porque você fazer o exercício, não, eu vou para a academia 9 da noite e vou tentar dormir à meia-noite. Virou um milkshake o seu cérebro, soltando hormônios, soltando... e aí depois tem tudo. que, né? Não, isso não pode ser feito, está errado. O exercício deve ser feito de manhã, na hora do almoço ou no máximo começo da tarde. Importante isso, hein? Muito importante. A alimentação. O que a gente precisa levar em consideração, né? Sei lá, o que comer ali perto da hora de dormir para ter um sono melhor? Vamos lá. Então, você é aquilo que você come, né? O que você precisa evitar? Então, evitar alimentos que vão fazer você ter uma digestão ruim. Então, tem pessoas que comem carne à noite que têm pesadelos terríveis, Sim. Querem depois até benzer a cama de coisas terríveis que passou à noite. Então, lógico, não vai comer carne à noite. Alimentos de difícil digestão. E procurar usar bebidas e alimentos que fazem com que você tenha um relaxamento maior. Um chá de camomila, um suco de maracujá, como eu disse, o leite à noite. Olha só, eu né? achava que minha mãe falava, toma um Isso faz chá. com que você... Achava que era besteira. Não, funciona muito, funciona demais. E ajuda pacientes que evitem o uso desses ansiolíticos. Outra coisa que ajuda bastante, você que está nos assistindo aqui, não tem banheiro em casa. Se tiver banheiro é excelente. Antes de dormir, numa temperatura quente, não é para banhar o corpo e se ensaboar, excitar, não. Mas você mergulhar na banheira para que a sua musculatura relaxe. Doutor, mas não tenho banheiro em casa. Ótimo, chuveiro. Sem molhar o cabelo, sem pegar o sabonete, você vai... 15 minutos de água quente sobre o corpo antes de dormir. Sim. Isso vai relaxar a musculatura, como se você tivesse tomado um relaxante muscular, um analgésico. Então, tomou um copo de suco de maracujá, um chá, que não seja preto, fez o banho levemente aquecido para relaxar a musculatura, mas vai ter um sono magnífico. Muito bom, excelente. Em relação ao ambiente, né? Fala um pouquinho pra gente, o que a gente precisa tomar cuidado, né? Esse lance da claridade, até, né, colchão, o travesseiro. Olha que legal. O que tem que ser feito ali? Então, o colchão precisa ser trocado de 5 em 5 anos. Não tem jeito. Essa história de... eu vou virar o colchão. Eu peguei o colchão da minha mãe. Gente, eu não sabia disso. Há 20 anos atrás, de casado, aí ela comprou um novo, eu estou usando dela. Isso faz muito mal para o corpo. Então, é importante. O travesseiro, a cada 2 anos, ele precisa ser trocado, porque perde a viscosidade. Esses que são de pluma podem trazer processos alérgicos, perdem a dureza, né? Então, é importante. O travesseiro, ele tem que ter altura entre o ombro e a orelha, para que você deite e mantenha a coluna ereta. A posição, a posição fetal, os braços no meio da perna, e tentar ficar 50% da noite de cada lado, né? E não nem em supinação, que é com a barriga para cima, e nem de bruços. A luminosidade, o quarto, ele precisa ter uma luminosidade escura, para a hora que você passar, olhar a cama arrumada, aquela luz fraca, assim como você passa na mesa da sala de jantar e sente fome, saliva, a hora que você passa sobre o quarto, você já olha a cama e já começa a bocejar. É o templo do sono e tem que ser organizado. Vocês principalmente estão estudando agora aonde a ordem não há desordem e aonde a ordem há harmonia. É importante que o quarto esteja organizado, preparado, é o templo do sono. A cama serve para namorar e dormir, não é para comer, estudar, jogar cartas, assistir filmes, jogar videogames, gente, nada disso. Perfeito. Esse é o templo do sono, ou namoro, mas só isso. Perfeito. Nossa, sensacional. Tanta gente falando que estuda aí na cama. Aí eu sempre falo, tá fazendo as duas coisas erradas. As duas coisas não vai dormir bem depois e o estudo também não tá rendendo, porque não é o local ideal, né? Não.
Doutor Salomão, em relação ao uso, né, de aparelhos eletrônicos, é meio inevitável. E, né, então a dica é parar de usar celular e televisão um pouco antes de dormir. O que a gente tem que considerar como esse um pouco antes de dormir? Até quando que está liberado? Se você me fizesse essa pergunta há 5 ou 6 anos atrás, eu ia dizer assim, olha, 2 horas antes de dormir, você não pegue mais nada eletrônico, pode escutar uma música, lógico, não AC/DC, nada disso, mas uma música mais calma, e procurar ler um livro, alguma coisa também que não seja agressiva, né? Uma leitura mais tranquila, para iniciar a monotonia. Mas você trocou a revista pelas páginas digitais. Então, o que a gente recomenda hoje? A luz azul, ela é extremamente maléfica ao cérebro, ela excita o cérebro. Então tem muitos dispositivos que eles têm o night shift, que após 9 da noite, você programa isso, ele torna a tela amarelada. Então, primeiro ponto, você não vai mais pegar o celular. Por quê? Porque o celular tem os grupos de WhatsApp, os e-mails, e a cada mensagem que você recebe, tem uma pequena descarga de serotonina e aquilo excita um pouquinho o seu cérebro. Então, você quer olhar alguma coisa? Largue o celular e pegue um tablet. Com esse dispositivo, que você baixa o aplicativo lá que deixa a tela amarelada e aí pode dar uma olhada. O ideal é evitar isso 2 horas antes de dormir. Se for difícil, 1 hora, mas o celular já 2 horas. Se você não for um médico intensivista ou alguém que estiver de plantão no corpo de bombeiros, alguma coisa assim, o e-mail que você receber às 8 da noite ou a mensagem de WhatsApp, se você responder às 7 da manhã, não vai alterar em nada, seja a proposta de um emprego, uma negociação ou qualquer outra situação, uma formação de um grupo de estudos, não vai alterar. Então, é isso que é importante. Televisão, da mesma forma, eu deixo a televisão ligada a noite inteira, isso é um horror, terrível. Não, o som da televisão, ele me hipnotiza. Está errado, você não deve assistir, eu sou contrário hoje a ter televisão no quarto. Não, eu acho que não deve ter a televisão no quarto. Eu acho também, super concordo. A televisão ela vai fazer você realizar atividades na cama que não são as ideais, né? Então esse é um ponto. E procurar assistir coisas que sejam mais contemplativas, né? Então não dá para você, à meia-noite, assistir um programa sobre debates políticos ou assistir um filme do Chuck Norris aí de guerras e tiros ou do Sylvester Stallone. Não pode. Então, procurar cadenciar para, voltando, entender que o avião ele tem que pousar, é hora do pouso, é hora desse momento. A gente precisa se ajudar, na verdade, né? A gente faz tudo errado e acha que na hora que for lá para a cama vai dormir. Você não é imagina assim. Esse ambiente, você vê o seu quarto com luzes quase na penumbra, aí você tomou o seu copo de suco de maracujá, vai tomar a chuveirada no banheiro de 10 minutos, levemente quente para soltar a musculatura e coloca no seu celular músicas bem leves, suaves. Você vai perceber que a hora que desligar o chuveiro, desligar a música do celular leve, você vai para a cama e sem perceber já dorme. Você vai estar hipnotizado praticamente para isso. Muito então é assim bom. que deve fazer. Excelente, excepcional. Bom, pessoal, agora eu quero chamar outro quadro do programa. Exercício com o especialista. Doutor Salomão, nesse quadro eu peço para o convidado passar para a gente alguma dica ou algum hábito pessoal mesmo, né, que você realize ali no seu dia a dia. Como você disse mesmo que acho que é interessante passar alguns exercícios, algumas práticas. O que você pode nos dar de dica, né? Você já falou um montão delas, na verdade, mas assim, que a gente, né, coloque aí todos os dias antes de dormir, que vai ajudar você a dormir melhor e tal. Eu estudei a vida inteira no Colégio São Luís, colégio jesuíta, na Avenida Paulista, agora acabou mudando. E na minha adolescência, existia um dos padres que reunia o ano inteiro, a série inteira, e ele fazia exercícios de relaxamento, de meditação. Então, ele colocava os alunos na sala e falava, agora nós vamos ensinar o corpo a descansar.
E ele falava, fazia aquela técnica regressiva, né? De você vai soltando os braços, vai soltando os dedos, as pernas, vai sentindo os olhos fecharem, a audição vai diminuindo e fazia os alunos entrarem em relaxamento. E passaram muitos anos, aí estudei medicina, fiz residência, pós-graduação, e hoje eu cheguei à conclusão, e isso é o que existe de ponta em medicina do sono, a meditação. Hoje isso se desligou totalmente da religião, né? Porque a meditação era entendida como alguma coisa. E eu chego ao extremo de dizer assim, se você há 10 anos atrás falasse assim, em alguns anos, todos vão estar preocupados com atividade física, ou vão realizar, você vai para uma casa de campo, casa de praia, todo mundo acorda, eu vou nadar, eu vou correr, eu vou dar uma caminhada, né? Ou vou chamar o personal. Eu poderia dizer que hoje, em 10 anos futuros, todos teremos um coach ou realizaremos procedimentos para meditação e para o sono. Né? Então, essa meditação, ela precisa ser feita. Parece banal o que eu vou falar, vou estar falando com crianças de 5 anos de idade, mas como se falasse com você mesmo, né? Então, eu quero agora dormir, eu vou falar com o meu cérebro, você deve repetir isso. Eu vou descansar, eu vou desligar dos pensamentos. Se vierem pensamentos sobre notas, contas, discussões, eu não vou deixar esses pensamentos progredirem e vou, então, efetivamente desligar a máquina de pensamentos para que eu possa dormir, me energizar e me preparar para o outro dia. Porque o cérebro é impressionante, se você regar as plantinhas do pensamento na madrugada, como se fossem raízes de árvores, eles adentram na porta, na janela, e aquilo que é um problema mínimo vira uma coisa terrível. E aí você acorda de manhã cedo e fala, puxa, eu passei a noite inteira pensando que não ia ter caneta para fazer a prova e tem uma papelaria do lado do local. Quer dizer, você hiperpotencializou. Então, essa meditação, você falar com o seu cérebro 2 ou 3 minutos, aí, quando você estiver dormindo e que vierem esses pensamentos negativos, você vai ouvir uma voz mais funda dizer, não, Silvana, agora não. Agora é importante você relaxar. Isso é um exercício. Tem pessoas que exercitam com a reza, com músicas, mas a meditação, sem nenhuma religião, nada disso, ela ajuda muito e eu acho que vai ajudar a todos os que estão acompanhando. Nossa, eu achei sensacional, assim, incrível. Sou super adepta, faço menos do que deveria, mas acho que meditação realmente é essencial. Mas nessa dica, doutor Salomão, o ideal já estamos ali deitadinhos e aí a gente faz essa conversa com a gente mesmo. Não precisa ser antes, não, né? Não. É na hora que você está deitado. E vocês não têm ideia o quanto o cérebro é maravilhoso. Aquilo que você mentaliza, você pede e você procura raciocinar, você consegue. A máquina cerebral, ela é muito pouco estudada, muito estudada, mas muito pouco sabe-se sobre a capacidade. Eu chego a dizer para os pacientes que aquilo que é mentalizado, com desejo, com fervor, aquilo é conquistado. Mas é importante você pedir o repouso da máquina. Nenhuma pessoa consegue funcionar absolutamente a 220 por hora o tempo inteiro. Então, essa história, enquanto todos estavam dormindo, os líderes estavam acordados. Isso é a maior negação do mundo. Outra coisa importante que não falamos. No meio da noite, acordou e deu uma insônia repentina. Não adianta ficar na cama mais do que 20 minutos tentando dormir. Isso vai irritar o próprio paciente, vai deixar ele nervoso e aí realmente não consegue dormir. Então, se você acordou durante 20 minutos, tentou virar de um lado para o outro, não conseguiu dormir, saia do quarto, não acenda as luzes, vá para a sala, pense no problema que você está pensando, que tirou você do sono. A hora que você fala, pronto, eu já pensei, vou resolver isso amanhã, aí tome um copo de água e vá dormir. Não acenda as luzes para não disparar o cérebro e volte a dormir. Mas não adianta também ficar forçando um sono. Isso é importante. Excelente. E não pegue o celular, tá, gente? Vamos lá. Roda a vinheta para voltar para as perguntas. Doutor Salomão, agora uma pergunta um pouco difícil.
mas vamos lá. Hoje em dia, né, é bem complicado a gente dar conta de todas as atividades que a gente precisa fazer e muitas vezes a gente acaba diminuindo algumas horinhas de sono, né, para dar conta de tudo. Na sua opinião, seria mais interessante a gente reduzir ou tirar alguma outra atividade extra? Estou falando atividades que possam ser tiradas, né, não é o trabalho, não é o estudo. Tirar essa outra atividade né, para favorecer um tempinho maior de sono. Por exemplo, você falou a importância aí do exercício físico. No caso, diminuir um pouquinho esse período de prática para também não ficar tanto tempo, né, com horas reduzidas de sono. Nessa balança aí, o que a gente tem que escolher? Olha só, realmente difícil essa pergunta, porque você imagina quem pode estar nos acompanhando aqui, entender assim, não, então eu vou dormir 14 horas por dia, o doutor falou. Não, não é isso. As coisas têm que ser feitas com ponderação. Não pode ter excesso. Lógico, ao invés de treinar 1 hora, treinar 40 minutos. Não tem problema. Mas a vida funciona com a ponderação. Você deve se distrair. Você está em período de provas, período de concurso, não pode, de forma alguma, assistir uma minissérie inteira. Mas um capítulo exclusivo para se distrair é muito importante. Eu precisaria treinar 1 hora ao dia, mas estou em período de... Tá bom, treina 40 minutos, mas não deixe de fazer. O respirar é importante. Fazer com que o seu cérebro sinta que não só aquilo é um exercício, não é só maçante. Eu estou exercitando o cérebro. Eu preciso criar músculos nele. Mas para criar músculos ele precisa do repouso também. Então tem que dosar bem. Então não dormir em excesso, mas também não suprimir demais o sono, não deixar de fazer atividade esportiva e não ter os pequenos momentos de distração, que também é importante. Tá. E aí, no caso, porque às vezes não, né? Os dias da semana acabam sendo mais corridos, então vamos pensar que a pessoa tem uma rotina que ela, infelizmente, durma uma quantidade de horas menor do que ela sente que seria necessário. Então, ela não acorda super disposta. Com a agenda mais tranquila aos finais de semana, tá tudo bem a gente, tipo, compensar essas horas não dormidas ou isso pode ser até prejudicial? Assim, vamos lá. Pelo que eu entendi da sua pergunta, a pessoa vai dormir à meia-noite e tem que acordar às 5h30 da manhã. Então, isso, ela tem de 5 horas e sexta, meia e está fazendo falta. Lógico, ela pode, no final de semana, na sexta-feira, ir dormir à meia-noite, acordar às 8, 8h30, mas não por isso vai acordar ao meio-dia. De jeito nenhum. Porque isso dá vontade, não, né? Sim. Excepcionalmente, em um dia especial, no domingo eu vou acordar um pouco mais tarde, mas é como a alimentação, é como o doce, é a exceção, não a regra. Então, pode-se fazer. Agora, ela acorda cedo e tem uma redução do sono na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Então, 4 noites. Aí, na sexta-noite, dorme até meio-dia, no sábado acorda meio-dia, do sábado para o domingo acorda meio-dia. Então, quer dizer, de 2 dias por semana teve uma irregularidade grande. E voltamos, você tem que ter a cronicidade, a disciplina. O atleta, para atingir os seus objetivos, ele precisa ter disciplina. E atletas do cérebro, que estão estudando, precisam ter a disciplina de fazer como é importante, né, manter a cronicidade. Então, essa cronicidade é muito importante. Doutor Salomão, queria falar um pouquinho melhor, né, em relação a remédios para dormir, no sentido de automedicação, né? A gente sabe que às vezes as pessoas usam, sei lá, um relaxante muscular porque vai dar sono e tal. Quais são os riscos, né, de realizar isso, enfim, às vezes até com uma certa frequência? Muito grandes. A orientação hoje é muito diferente do que década de 60, 70, 80, que talvez os pais daqueles que estão prestando concurso agora tinham ideia. Você conversa abertamente com o profissional, olha, eu preciso dormir, estou num período de estresse, estou preocupado, já o 2º, 3º, 4º, 5º ano que estou tentando esse concurso. Então é importante a tranquilidade, a transparência, para que seja feito de forma correta. O médico tem capacidade de proporcionar uma medicação que não traga o que eu disse, a lentificação ao longo do dia. Porque o que adianta você se esmagar fazendo exercícios para o cérebro durante
toda uma manhã, uma tarde, e aí você toma um medicamento à noite que vai fazer com que tudo aquilo que você aprendeu seja jogado por água abaixo. Então, não pode ser feito assim. A automedicação não deve ser feito nunca, em hipótese alguma, né? Eu acho que isso é muito errado. Perfeito. Atenção, hein, gente? Porque, infelizmente, apesar de ser muito errado, a gente sabe que acontece demais, né? Bom, quero chamar agora o último quadro do programa, quadro Verdade ou Mito. Roda aí. Doutor Salomão, nesse quadro, então, eu vou colocar alguma afirmação e você nos conta o que tem de verdade, o que tem de mito. Algumas coisas a gente até já falou um pouquinho, mas vamos lá. Alimentos ácidos ou azedos nos ajudam a ficar alerta e não sentir tanto sono durante o dia. Olha, eu desconheço qualquer coisa a respeito. A gente poderia fazer uma análise. O alimento ácido, pelo incômodo para deglutição, realmente deixar você mais alerta naquele momento, né? Mas desconheço qualquer outra explicação. Uma análise científica, né? Vamos lá. Banho antes de dormir ajuda a relaxar e durante o dia ajuda a despertar. Não, exatamente. O relaxamento, ele ocorre no banho, não no banho propriamente, como eu disse, de se ensaboar, mas sim de você sentir a temperatura para relaxar o corpo. O ofurô, que é usado pelos japoneses há milênios, essa é a banheira, é você banhar o corpo, mergulhar a musculatura para ela soltar as fibras e relaxar. Isso é o da noite. O banho da manhã é aquele banho que você vai ligar o som, vai ensaboar inteiro, fazer isso. Aí é uma cerimônia diferente, né? Muito bom. É uma cerimônia diferente. Então vamos considerar verdade. Vamos. A hidratação do corpo influencia na facilidade em dormir. Estar bem hidratado tem alguma relação com dormir bem? Conforto. E a hidratação, ela traz o conforto dos membros, né? E você dorme melhor, sem dúvida nenhuma. Muito bom. Você já falou um pouquinho disso, mas eu acho que é válido. Bebida alcoólica facilita o sono. Grande ilusão, maior erro, né? a bebida alcoólica. Então, vamos lá. Você vai para uma festa e aí você toma 2, 3 taças de vinho. Agora está na moda o GT, o gin tônica. É verdade. Então toma gin tônica. A droga álcool, ela traz uma pequena euforia no primeiro momento. E depois ela traz sonolência. Chegou antes e fala, vamos dormir. Acabou, vamos dormir. Aí vai dormir. Dorme muitas horas e acorda exaurido, acorda cansado. Por quê? Porque o álcool faz com que você não adentre em fases mais aprofundadas do sono. Você fica naquele sono raso, aquele sono light, aquele sono inicial. E por conta disso, como você não repôs as fases do sono, você teve uma grande quantidade, mas sem qualidade. Então, álcool é péssimo. Vai tomar bebida alcoólica algum dia? Melhor tomar durante o dia. Um churrasco, aí você toma durante a tarde, até que seja metabolizado para que tenha uma boa qualidade de sono. Muito bom. O álcool à noite não traz. Mas, lógico, não por isso você vai deixar de comemorar um evento ou uma aprovação no concurso. Ah, não, eu vou beber só de dia, hoje já vai ter a comemoração. Não é por isso. Mas, salvo raras exceções, para se ter uma boa qualidade de sono. Então, porque a gente acha, né, que faz bem assim, ajuda no sono. Então, tem que tomar cuidado com isso. Existem pessoas com sono leve e sono pesado. Tem isso mesmo, né? Porque tem gente que reclama, nossa, acontece qualquer coisinha, eu já desperto. Não, então, dos sentidos para o sono, o último a se desligar é a audição. E o que acontece? Existem pessoas que têm este sentido mais apurado. Então, é muito comum. O paciente vem e fala, doutor, olha, eu preciso dormir em outro quarto do meu marido, porque o que ele ronca é terrível, etc. Aí a gente faz a avaliação, você compara o barulho do ronco dele a um motorzinho leve, de um barulho mínimo. Sim. Mas a sensibilidade, ela traz esse incômodo da parceira, né, da cônjuge. Então, existem pessoas que têm
ter o ambiente, a caverna dessa pessoa, ela tem que ser preparada, o quarto, para que tenha uma adequação melhor. Então, com janelas o ideal, lógico, isso é praticável no mundo, mas janelas anti-ruídos, aquele blackout, o escuro total, você tem que imitar uma caverna absoluta mesmo, para dormir bem. Eu imagino que há casos, né, de casais que precisam até se adaptar a dormirem separados para o negócio acontecer, né, bem? Então, depois da Revolução Industrial, que o mundo empobreceu, aí passaram a dormir juntos. Mas a boa qualidade de sono, e que terapeutas de casais não me escutem aí, mas realmente é dormir em quartos separados. Tem que ter o quarto para o namoro. Banheiro separado. Isso favor, traz gente. a qualidade efetiva. O esbarrar à noite no parceiro, o barulho, a respiração próxima, incomoda realmente, né? Então, tem uma adequação. Agora, se os dois convivem e vivem bem e não tem essa sensibilidade aumentada, aí tudo bem, né? Aí vai bem. Tudo bem. Essa é boa, gente. É possível aprender novos conteúdos, por exemplo, um novo idioma, através de áudios ouvidos durante o sono. Doutor Salomão, sabe que a gente, concurseiro, tudo maluco, vai dormir ouvindo a Constituição Federal, porque a gente acha que vai gravar alguma coisa. Vai gravar. E aí, o que tem de verdade nisso ou não? A capacidade de percepção, interpretação e cognição durante o sono, ela é mínima. Pode existir alguma absorção? Pode, mas você vai estar usando de um horário que é extremamente saudável para que você recarregue energias para que você tenha realmente um bom aprendizado no período da manhã. Se eu fosse usar um exemplo, é a mesma coisa que você tentar carregar o seu celular com o aplicativo Waze aberto, etc. Não funciona, vai dificultar, não vai trazer. Então, o correto, durma bem, desligue-se ao momento em que você precisa disso, para que você tenha energia e disposição para enfrentar o dia seguinte. O estudo vai ser melhor. E não só para o estudo, seguinte, para a vida, né? para todos os problemas, né? É importante isso. Então é isso. Porque, olha, muita gente dorme ouvindo o conteúdo. Eu já fiz isso, inclusive, há uns anos atrás. Essas fórmulas mágicas, isso tudo, de alguma forma, drogas mágicas, isso vai trazer um comprometimento. Eu tive uma vez um episódio de uma família, o menino sofria problemas respiratórios, nós tratamos, e ele usava alguns medicamentos que diziam que ele ia ampliar a inteligência. E o que aconteceu? No dia da prova, teve um branco terrível, total, pelo excesso desse medicamento. Porque é uma falsa sensação, né, de inteligência. De percepção. Então, não existe mágica, não existe nada. Você precisa tornar o seu cérebro musculoso, o exercício, exercitar, raciocinar, participar, fazer e tornar do estudo um prazer. Essencial. Acho isso muito importante. Já que a gente depende daquilo, vamos tentar deixar aquela atividade a mais leve possível, né? Enfim. Com certeza. Muito bom. Vamos voltar, gente. Última pergunta para finalizar. Muito bem. Doutor Salomão, para finalizar é o seguinte... eu acho que hoje em dia, né, por conta do mundo que estamos vivendo, então, eu acho que as pessoas talvez estejam sentindo naturalmente mais dificuldade para dormir, né? Preocupações, ansiedade, muito trabalho, enfim. Como saber quando é o momento de procurar de verdade uma ajuda médica, né? Porque às vezes, putz, tive uma noite ali, foi algo pontual, tá tudo bem. Então, como que a gente pode ter alguma sinalização de que talvez a pessoa esteja desenvolvendo um distúrbio do sono mesmo? Vamos lá. Então, primeiro ponto, sobre a parte respiratória. Então, meu irmão, minha irmã, minha esposa, meu namorado, meu pai, minha mãe estão reclamando que eu estou roncando à noite. Pronto. Sinal amarelo, tem que investigar, tem que se estudar. No melhor cenário não vai ser nada, tá tudo bem, fez a investigação. Quando você entende que as coisas não estão bem. Quando você tem dificuldade para uma cronicidade, puxa, eu tento dormir à meia-noite. Uma paciente que ela falou que ela fazia
trabalhos artísticos durante a madrugada, porque não tinha sono, limpava a casa, ia dormir às 6 da manhã. E virou uma onda que ela não conseguia controlar mais, não tinha mais horário de nada na vida. Então, assim, se você entende que em uma semana você não consegue 4 noites, mesmo que alternadas, ter um bom controle, ter um handle do que como é a sua noite, vou dormir às 11 horas, ou 11h30, ou meia-noite, ter uma pequena variação, aí isso precisa ser investigado. Né? Então umas 4 noites numa semana. 4 noites em uma semana que não estão bem, precisa ser investigado. Acordar cansado, extremamente cansado, eu acordo muito nervoso, muito cansado. Não é normal, isso precisa ser estudado. Infelizmente no Brasil ainda não, mas em países mais sérios, você fazer a investigação do sono anualmente, fazer o exame do sono, faz parte do check-up anual. Você deve avaliar como está o seu coração, como está a sua função urinária, todos os seus órgãos, sistemas, e por que não aquilo que aproximadamente 1/3 da vida nós fazemos, que é dormir. Nossa, verdade, então tem que se investigar, tem que se pesquisar. Por que a gente não faz regularmente então, o exame? isso está sendo trabalhado, batalhado aí em outras esferas, mas faz parte do estudo. Então, se você quer alguma informação a mais, precisa de um auxílio, qualquer coisa, eu durmo bem, eu estou bem, mas eu quero tirar um aconselhamento com o médico quando eu estiver perto das provas, como fazer para tomar medicamentos, quais medicamentos usar que não vão atrapalhar minha memória, não vão atrapalhar o meu raciocínio, não vão me trazer irritabilidade. Então, é isso que é importante, entender que hoje a medicina ela está para ajudar, colaborar e não criar conflitos, discussões. Então assim. Muita gente quer fazer escondido, né? Não, tem que ver o médico como um parceiro ali que vai ajudar, né, na batalha. Não vou deixar, eu falo, não vou deixar você fazer besteira, vou te orientar a fazer o correto. Então, nós vamos trocar esse medicamento que você está usando, que é uma bomba, por esse que é fitoterápico, vai associar esse tipo de cerimonial na hora de dormir, vamos começar mudando 1 hora antes, que vai antecipar, e assim a gente vai progredindo, e tudo costuma dar bastante certo. Muito bom. Doutor Salomão, gente, vocês gostaram? Eu amei. Como é importante tudo isso, né? São informações essenciais. Não só para os estudos, como você mesmo disse, mas para a vida, né? Para a vida, verdade. O sono é muito, muito, muito importante. Quero agradecer demais a sua participação. Queria saber se você quer deixar algum contato. Olha, eu posso deixar o meu e-mail, se tiverem dúvidas. Pode ser. sergio.salomão@hotmail.com e estou às ordens, estou à disposição. Nossa, excepcional, eu amei. Muito bom, muito obrigada. Que todos tenham boas noites de sono, mentalizem, saibam fazer os exercícios e que tenham sucesso. Levem a sério, né? Levar Porque a sério, você falou, exatamente. às vezes a pessoa vai achar que é coisa de... Que besteira, mas que não besteira. Não é, gente. São pequenas besteiras que vão fazer você mudar humor, memória, raciocínio, foco, tudo isso. Bom, para finalizar então, né, quero ir para os meus agradecimentos. Agradeço primeiro o pessoal aqui do Estratégia, né, por todo o apoio. E quero agradecer a equipe aqui, o pessoal dos estúdios, né, os meninos aqui da filmagem, porque, gente, vocês não têm noção, o inferno que eu faço na vida deles. Eu invento novidades de última hora e eles têm que correr atrás, então, obrigada de verdade. Quero agradecer, gente, eu tô sendo vestida por uma grife. Eu tô me sentindo muito. Tô muito chique. Quero agradecer Rodiniz, que está me vestindo para os programas. Obrigada. Agradeço ao Jota e à minha equipe externa. Pessoal, gratidão. Vocês são essenciais. E, claro, agradeço a presença de todos vocês. Obrigada pela companhia. E, pessoal, semana que vem tem mais encontro, né? Mais fora da caixa. No próximo episódio, nós vamos falar sobre postura corporal, né? Então, a posição correta ali, mais indicada para estudar. Quem aí não sofre com dor no corpo, né? Eu lembro que na minha época de estudos, junto no meu estojo de canetas, eu deixava já remédio, automedicação, um problema, para dor, porque, nossa, meu ombro aqui eram muitas dores. Então, a gente precisa conversar, também é um assunto sério. E eu estarei com 2 convidados, vai ser dobradinha. O doutor Maurício Rafaeli, que é ortopedista, e Geseli Mirra, fisioterapeuta. Vai ser um bate-papo super, super importante e descontraído, porque os dois vão dar um baile também.
Muito obrigada pela presença e claro, né, gente, até semana que vem pra gente continuar pensando fora da caixa. Beijo, obrigada.